Oi, gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do CEMADEM, da Agência Espacial Brasileira e do DCTA. E no programa de hoje a gente vai contar para vocês a história de um brasileirinho que passou os últimos 25 anos sequestrado, digamos assim, na Alemanha. Eu estou falando do fóssil de dinossauro Ubirajara jubatus, que foi recuperado pelo Brasil graças à mobilização de cientistas brasileiros na internet. Você vai saber mais sobre essa história daqui a pouquinho. Antes, a gente conta para vocês que o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, está em processo de troca de diretor. O Ministério de Ciência e Tecnologia confirmou para a gente que o comitê de busca que vai escolher os nomes que vão concorrer à presidência do Instituto está para ser instituído nos próximos dias. O mandato do físico Oswaldo de Moraes, que ocupava o cargo desde 2005, terminou no último dia 5. E é com ele que a gente fala agora diretamente da Europa. Muito boa tarde, boa tarde aí onde o senhor está, bom dia aqui no Brasil. O doutor Oswaldo Moraes está nos atendendo em link direto lá da Europa, está na Inglaterra discutindo aí as deliberações da COP, o encontro sobre meio ambiente, ele que agora ocupa um lugar no Ministério de Ciência e Tecnologia, está trabalhando junto com a ministra Luciana Santos na direção do Departamento de Ciência do Clima e Sustentabilidade. Boa tarde, Oswaldo, para vocês aí na Inglaterra. Como é que você vê aí esse período, a sua saída, depois de tanto tempo do CEMADEM? Já deu para sentir saudade, não? Primeiro, boa tarde, Edmo. E só uma pequena correção. Na verdade, agora eu estou na Alemanha, em Bonn, na sede das Nações Unidas, que é aqui que se realizam as reuniões de preparação para as conferências das partes, conhecidas como COPs. Então, eu Vamos estou em deixar Bonn claro para o nosso telespectador que a última vez que a gente se falou, o senhor estava na Inglaterra, por isso que eu estou falando isso, né? Tá bom. Faz alguns dias, o senhor está aí em É agenda verdade, constante na Europa. eu passei antes de vir aqui para a Alemanha. Eu passei rapidamente na Inglaterra, porque o CEMADEM até ainda coordena, e eu coordenava um programa de pesquisas juntos com o Reino Unido. Então, houve uma reunião anual desse programa, que foi na Inglaterra. Então, por isso que eu fiz um pit stop na Inglaterra antes de vir para a Alemanha. Mas, Ah, voltando então à tua pergunta, Edmo. Bem, o CEMADEM é uma instituição para a qual eu tenho, sei lá qual é a palavra que poderia se dizer, né? Se é uma paixão, se é um amor permanente, ou o que que é. Afinal, até hoje, dos 12 anos de existência do CEMADEM, eu estive 8 anos como diretor da instituição. Fiquei 2 mandatos como diretor. E foi um dos períodos que eu diria de aprendizado mais rico da minha vida, não apenas de gestão pública, mas também de entender essa lindíssima ciência nova que é a ciência dos desastres naturais. Então, não tem dúvida nenhuma que eu sinto saudades do CEMADEM, e não apenas saudade do CEMADEM, porque você imagina 8 anos convivendo diariamente com muitas pessoas, a gente acaba criando vínculos afetivos e que depois é muito difícil a gente terminar com esses vínculos rapidamente. Então, eu tenho saudades do CEMADEM desde por ela ser uma instituição de referência internacional para o que faz, mas também saudades do CEMADEM pelas pessoas, meus amigos que continuam lá. com certeza, né? No grupo do Zap ainda está, com certeza. Doutor, falando um pouco mais sério, nós já tivemos um anúncio da ministra recentemente, ela veio aqui em São José e falou sobre a ampliação dos municípios monitorados. O que a população brasileira que depende do serviço do CEMADEM pode esperar para os próximos anos? Para onde que o Instituto ainda pode crescer? O senhor que participou aí da formatação daquilo que ele é hoje.
Bem, em primeiro lugar, obrigado pela tua gentileza, mas eu prefiro sempre me referir a todas as coisas que foram feitas no Semadem nesses últimos anos, foram feitas pela equipe do Semadem. Não foi uma pessoa individualmente a responsável pelo que aconteceu. Ou seja, desde o servidor terceirizado, contratado para o Semadem, até os pesquisadores de mais alto nível, reconhecidos internacionalmente, contribuíram e contribuem para aquilo que o Semadem é hoje. E o que o Semadem é hoje, de uma maneira bem simples, tá, Edson? É talvez a instituição de monitoramento e emissão de alertas de desastres naturais de mais alto alcance que a gente pode imaginar. O Semadem hoje é uma instituição de referência não apenas para a Agência das Nações Unidas para a Redução de Risco de Desastres, mas também para a Organização Meteorológica Mundial. Ou seja, essas duas agências, que são as mais importantes a tratarem com o tema de desastres hoje no mundo, têm o Semadem em alta consideração e sempre usam o Semadem como exemplo para ser compartilhado com outros países. Então, o Semadem realmente, nesses últimos anos, ampliou de forma significativamente a contribuição que faz à ciência dos desastres, pelo número de publicações em periódicos científicos, construiu, junto com a Unesp, um programa de pós-graduação que é o primeiro da América Latina em desastres, fortaleceu a sua forma de emitir alertas, robusteceu a forma de manutenção dos contratos para fazer a manutenção de equipamentos, ampliou substancialmente as relações com os parceiros, com as defesas civis, com universidades, ou seja, foi realmente anos, diria assim, anos dourados que nós tivemos. Mas isso tudo também, além de ter o compromisso dos servidores do Semadem, que é um compromisso ímpar, eu diria, teve também o entendimento do governo federal, quer dizer, porque o Semadem passou a ser uma instituição de Estado. Ela não é mais uma instituição desse ou daquele governo. Quer dizer, todos os governos que passaram pelo país nos últimos anos e com os quais eu particularmente tive a honra de servir, tiveram atenção para o Semadem. Obviamente que nós passamos por um período de crises econômicas no Brasil, em que o Semadem não pôde ampliar a sua capacidade de monitorar os municípios do Brasil. E é isso que agora a ministra, digamos assim, essa nova fase de governo, demandou ao Semadem. O Semadem apresentou uma proposta de ampliar o número de municípios, praticamente dobrar o número de municípios brasileiros nos próximos 4 anos. Isso vai demandar outro investimento robusto em aquisição de equipamentos e também de contratação de novos servidores. Ou seja, então, isso abre oportunidade de nós absorvermos novos cientistas, novos pesquisadores nessa área de desastres, mas também abre oportunidade para a indústria nacional, porque nós vamos ter que adquirir recursos, vamos ter que investir recursos para ampliar equipamentos que são produzidos de qualidade aqui no Brasil. Então, acho que esses são dois aspectos extremamente positivos. Não apenas a absorção de novos recursos humanos, ampliação da capacidade nacional de produzir equipamentos, mas substancialmente colocar, digamos assim, sobre a capa do Semadem, sobre o guarda-chuva do Semadem, um maior número de pessoas que são vulneráveis e que vivem em áreas de risco, que é a missão principal do centro, né? Então, acho que o que vai acontecer agora nos próximos anos é aquilo que a gente esperava há algum tempo e que agora estamos sendo demandados para fazer isso. Muito bem, não quis de maneira nenhuma desmerecer o trabalho de todos os servidores e Eu colaboradores, entendo, eu entendo. estagiários do Semadem, né?
pessoal que a gente convive bastante, e o Dr. Oswaldo tem toda a razão em dizer que o Semadem é essa referência. Fui testemunho ocular recentemente um encontro realizado no Semadem de um grupo chamado CISA, que está analisando seca, o fenômeno da seca em toda a América do Sul, presença de pesquisadores uruguaios, argentinos, enfim, todo mundo vindo buscar beber na fonte do Semadem, o que, que o Semadem faz, como que ele trabalha com monitoramento de desastres naturais de toda a ordem no Brasil, que é a movimentação de massa causada por chuvas, e também com os problemas da seca. Muito bem, doutor. Agora, virando a página, o senhor saiu do Semadem e está trabalhando agora no Ministério de Ciência e Tecnologia. Até me confundi aqui no começo. O senhor está na Alemanha nesse momento, conversando sobre as questões da COP. Já está em andamento a discussão da pauta da COP no Brasil? Não, a pauta da Copa do Brasil ainda não está em andamento, mas eu diria que as pautas dessas COPs, elas não são nunca desvinculadas uma da outra. É como se fosse um processo de aprendizado, um processo de crescimento, em que as negociações avançam lentamente, quer dizer, a cada COP, os compromissos dos países vão sendo ampliados. Então, certamente, o que vai se discutir agora na próxima COP de Dubai será discutida também na COP do ano que vem e será discutida na COP do Brasil. Ou seja, é uma sequência de compromissos que os países assumem. O que talvez hoje seja o ponto mais central de discussão é realmente a transferência de recursos dos países desenvolvidos, dos países que são os maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, para os países que são mais impactados, que são os países mais vulneráveis. Esse mecanismo de transferência de recursos ainda não está completamente delineado, então, cada vez a gente vai avançando um pouco mais para saber como que isso vai se dar. Mas existe, sim, já a determinação de que essa transferência de recursos deve ser feita para atividades de mitigação, para atividades de adaptação. O que está em conversas agora é a forma como essa transferência vai se dar. Quais são os processos que vão ser adotados para se estabelecer como essa transferência de recursos vai se dar. A questão da transferência de recursos é vista com desconfiança por muitas pessoas, né? Muita gente não sabe se esse dinheiro realmente chega ao Brasil e o que é feito com ele. E nós temos até algumas peculiaridades, né? Como, por exemplo, o recente anúncio do ator Johnny Depp, que vai pegar todo o dinheiro que ele recebeu lá do divórcio, anunciou pelo menos que pretende fazer isso, o dinheiro que ele pegou do divórcio lá com a ex-mulher dele, e vai doar para o Fundo Amazônico. Como é que está a questão da negociação de novos doadores nesse momento, doutor? E como é que está a aceitação aí com os pares internacionais dessa ideia de criar um grupo de países que tem florestas, Brasil e África e na Ásia? O que o senhor tem de informação para nos passar sobre isso? Bem, essa questão de transferência de recursos, ela é muito sensível, porque o que há hoje é aquilo que nós chamamos de transferência de recursos voluntários, em que não são obrigações. Então, o Fundo Amazônia, particularmente, é mantido basicamente por transferência de recursos voluntariamente. Não existe uma obrigação de fazer dos demais países de fazer transferências. A partir do momento em que isso se torna um compromisso obrigatório, todo o cuidado que, pelo menos, os países desenvolvidos apresentam é de que isso possa representar uma obrigação que fuja de controle. Então, essa questão realmente de transformar o que hoje é voluntário em um compromisso formal tem questões legais, burocráticas, jurídicas por trás disso. E aí você imagina, quer dizer, como que é discutir entre países que são extremamente ricos com países que são extremamente pobres e que não podem ficar dependendo dessas negociações muito lentas.
existem situações hoje críticas em alguns países que são afetados pelas mudanças climáticas. Mas essa é a forma internacional de negociação, né? Não existe as pessoas que não têm essa compreensão exata de como é feita essas negociações podem interpretar que as negociações são lentas porque ah, não se, não se deseja avançar. Mas não é isso. Quer dizer, todas as decisões tomadas no âmbito das Nações Unidas têm que ser tomadas de uma maneira ampla por todos os países. Então, você chegar a um consenso em questões que são tão críticas não é algo fácil. Por isso que essas negociações sempre são conduzidas pelos diplomatas que sabem exatamente como fazer essas abordagens, né? Tem que ter muito jogo de cintura para poder negociar com gente que está do outro lado do mundo, não tem nada a ver com os nossos É, problemas, né? Esse ou grupo que então eu eu me diria referi, também, pois não. sim, sim, sim. Não, é só para dizer que talvez isso, na verdade, implica também um conhecimento de como que são essas situações, né? Quer dizer, os diplomatas brasileiros, o pessoal do Itamaraty, é extremamente bem preparado, sabe? A gente tem orgulho de estar presente, dando suporte às decisões que eles fazem, porque o pessoal do Itamaraty, que hoje está nessas negociações, é extremamente preparado, extremamente dedicado, e são realmente pessoas que têm uma visão republicana desses problemas. Brasil, Congo na África e Indonésia na Ásia são os três países que estão aí articulando um grupo de países detentores de floresta e reivindicando a transferência obrigatória de recursos. Duas últimas perguntas, doutor. Primeiro, a gente gostaria de saber como é que o senhor recebeu como é, físico aí atuante na questão da preservação do meio ambiente no país, a notícia de que nós vamos ter um Ciber 6 para monitorar a Amazônia, agora o senhor na secretaria, qual que deve ser aí o ganho em monitoramento com esse novo dispositivo. Olha, bem, essa questão do lançamento da manutenção da cooperação do Brasil com a China para desenvolver e lançar novos satélites é extremamente estratégica. E eu diria que é estratégica em muitos aspectos. Primeiro, que tem a ver com a tua pergunta. Enquanto nós dependermos de satélites que não são brasileiros para monitorar aquilo que é nosso, a gente pode não ter aquela informação que realmente é necessária para nós fazermos o monitoramento. E o segundo tem a ver com aquilo que nós entendemos o que é uma nação, o que é um país. Um país que não detém a sua tecnologia, que não é capaz de dominar tecnologia, que não é capaz de usar os recursos humanos que forma para gerar tecnologia, ele sempre vai ser um país dependente. Então, essa cooperação de nós readequarmos a cooperação com a China e termos a participação hoje a nível de igualdade com a China é um ato de soberania. Então, nós vamos manter nos próximos anos, e cada vez com tecnologias mais avançadas, melhores de capacidade de olhar aquilo que se encontra sobre o solo brasileiro, né? Então, o satélite de observação da Terra tem exatamente satélite após satélite, vai sendo desenvolvidas novas tecnologias que a gente vai aprimorando aquilo que nós enxergamos. Para fazer uma leitura simples para um leigo, né? Imagina como é que era o telefone celular há 20 anos atrás e o que a gente tem no telefone celular hoje. Então, é mais ou menos isso. O avanço tecnológico permite melhor maneira de nós observarmos. E o segundo, os satélites que estão disponíveis hoje, constelação de satélites disponíveis hoje para o monitoramento da Amazônia, não apenas esses europeus, eles são livremente acessados pelo mundo todo, não apenas pelo Brasil. Tá certo, eu quero agradecer demais a participação do Dr. Oswaldo Moraes aqui mais uma vez com a gente no Brasil Consciência, agora na condição de colaborador do Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro do Ministério, não mais apenas no Semadem. Obrigado pela disponibilidade aí do seu tempo, viu, doutor? Muito obrigado e agradeço mais uma vez pela tua gentileza durante todo o tempo que eu estive aí, sabe? Nós
acabamos, durante muito tempo, tendo diversos encontros e eu estou cada vez mais disponível a continuar te atendendo e dizer apenas que eu estou extremamente tranquilo ah, com a atual gestão do CEMADEM. A pessoa que hoje está exercendo a gestão do CEMADEM, a direção do CEMADEM, é uma pessoa que conhece profundamente o centro. Então, eu estou, é, estou em relação a isso muito, muito, muito tranquilo de que o CEMADEM vai continuar, sabe, fazendo aquilo que foi feito ao longo de toda a sua história. Muito obrigado, Edmo. Tá bom? Um abraço para todos vocês aí, tá bom? O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com as informações sobre o fóssil brasileiro Ubirajara jubatus recuperado na Alemanha. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora sobre o estranho caso do fóssil Ubirajara jubatus. A peça foi encontrada no Brasil em 1995, levada para a Alemanha e só descrita no ano de 2020. O fóssil já está a caminho do Museu Plácido Cidade Nuvens, Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, na Universidade Regional do Cariri, onde deverá ser exposto e disponibilizado a pesquisadores do país. Vamos saber o que aconteceu para que ele chegasse até lá. Apesar de ter vivido há 115 milhões de anos, a história do Ubirajara jubatus é recente e começou em 2020, com a publicação de um artigo científico na revista internacional Cretaceous Research. Nela, pesquisadores alemães descreviam o que seria o primeiro dinossauro não aviano, ou seja, que não pertence ao grupo das aves, localizado no hemisfério sul, mais precisamente no Brasil. A publicação chamou a atenção da pesquisadora Aline Guilardi, professora do Laboratório de Paleontologia ligado ao Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que estranhou o fato do artigo não citar o local onde o fóssil havia sido encontrado, além de não haver qualquer menção à participação de pesquisadores brasileiros. Segundo as leis do Brasil, os fósseis encontrados no país pertencem à União e, em caso de pesquisa estrangeira, é necessária a autorização do MCTI, participação de pesquisadores brasileiros, além de retorno da peça ao Brasil após os estudos. Os indicativos de exportação fraudulenta da peça levaram a pesquisadora a denunciar a situação no Twitter, criando a hashtag #UbirajaraBelonstoBT. A publicação acabou atraindo grande interesse e engajamento em todo o mundo, com milhares de publicações nas redes sociais criticando o museu alemão em que o fóssil estava. O museu chegou a se manifestar oficialmente contra as publicações, principalmente de brasileiros, que inundaram as redes sociais da instituição. A princípio, os dirigentes do museu negaram as irregularidades e a possibilidade de repatriação, mas, após abertura de inquérito por parte de autoridades alemãs, ficou constatada a aquisição fraudulenta e os alemães acabaram concordando com a devolução do fóssil ao país. A mobilização da professora acabou gerando um debate de escala mundial sobre colonialismo na ciência que ela, em companhia de outros pesquisadores, apresentou em congressos e palestras. Em parceria com outros grupos, a pesquisadora também analisou as publicações sobre novas espécies descobertas no Araripe nos últimos 30 anos e acabou concluindo que 90% delas foram feitas por grupos estrangeiros e têm seus resultados expostos fora do Brasil, possivelmente também de maneira ilegal. Nós estamos aqui na linha, virtualmente conosco, com o presidente da Sociedade Brasileira de Paleontologia, Hermínio Ismael de Araújo Júnior, professor associado lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que vai tentar nos ajudar aí a decifrar um pouco desse mistério. Boa noite, professor. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. A gente começa perguntando por que foi tão importante para o Brasil recuperar esse fóssil que estava lá em poder dos alemães. Boa noite. Boa noite, Edmond. Muito obrigado por esse espaço aqui para falar, poder falar em nome da Sociedade Brasileira de Paleontologia também, a qual eu presido.
Boa noite a todos. Bom, estamos diante de uma situação muito interessante, muito bonita para a comunidade, não somente paleontológica brasileira, mas para a comunidade científica como um todo. Vocês viram as notícias recentes e a cerimônia ontem de repatriação do espécime fóssil de Ubirajara jubatus, que ocorreu no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília. Esse fóssil, ele é muito singular e muito representativo para a comunidade científica brasileira, e não somente paleontológica, como eu falei, por dois motivos. Primeiramente, o aspecto técnico, que eu vou frisar aqui, mas também o aspecto político envolvido nessa repatriação. Quando eu falo de aspecto técnico, eu estou falando das características que são observadas no fóssil, que tornam ele tão singular e tão importante para a paleontologia brasileira, e não, na verdade, não unicamente brasileira, acho que paleontologia mundial. Como nós sabemos, as aves que nós conhecemos hoje em dia são dinossauros ainda e descendem dos dinossauros carnívoros. No entanto, falta no registro paleontológico, nós não encontramos ainda uma quantidade expressiva de fósseis que mostrem claramente esta transição dos dinossauros carnívoros até chegarmos nas aves como nós conhecemos hoje em dia. E o Birajara, ele é um fóssil singular porque ele tem ali nele algumas características que mostram exatamente esse fenômeno de transição e em especial, dá para ser visto, até quando a gente olha o espécime, se vocês procurarem por fósseis, por fotos desse fóssil, dá para ver as penas presentes nele. E a presença dessas penas é algo muito singular, porque anteriormente acreditávamos que as penas eram uma característica específica das aves. Depois começamos a encontrar cada vez mais alguns fósseis de dinossauros com aves, mas uma quantidade pouco expressiva. E o Birajara é um dos primeiros fósseis brasileiros que vem mostrar muito característica, muito evidentemente esta característica, porque está lá, não tem dúvida nenhuma. As penas estão associadas ao fóssil. Na Bacia do Araripe encontrávamos bastante penas isoladas, separadas do fóssil. Então não sabíamos se aquelas penas efetivamente eram de aves, porque também tem fósseis de aves na Bacia do Araripe, ou se eram de dinossauros, porque já sabíamos que os dinossauros tinham penas, mas não sabíamos de quem. E ele justamente apresenta essa característica que mostra claramente essa transição dos dinossauros carnívoros até chegarmos nas aves. Isso fala do aspecto aqui técnico. Falando no aspecto político, o Birajara jubatus, ele representa, a vinda dele para o Brasil, ela é singular, não somente para o cenário brasileiro, mas sul-americano como um todo, diria até de América Latina, porque nós estamos, hoje em dia, num embate muito forte contra o colonialismo científico. Alguns países, alguns pesquisadores de fora, estrangeiros, teimam, em alguns casos, em desrespeitar as leis vigentes dentro de uma nação, envolvendo o patrimônio natural ou cultural daquela nação. Então, publicam, por exemplo, espécimes fósseis novos do Brasil, sem respeitar as leis vigentes para o patrimônio paleontológico brasileiro. E quando ele faz isso, ele está, de certo modo, indo contra as regras daquele país e atentando contra a soberania daquele país. Então, a vinda de Ubirajara jubatus de volta, né, a vinda para o Brasil, representa e a briga que foi travada por pesquisadores brasileiros para esse processo acontecer, isso representa uma vitória da comunidade científica brasileira em mostrar que nós não estamos mais não seremos mais reféns desse processo de colonialismo e temos capacidade de receber o material brasileiro e de disponibilizar esse material brasileiro aqui, né, respeitando as nossas leis. E, na verdade, somos capazes, então, de, juntos com as nações que estão aptas e estão interessadas em desenvolver pesquisa e devolver o nosso material, respeitando as nossas leis, estamos aptos, portanto, a fazer uma ciência mais respeitosa, que é isso que a gente quer. Muito, muito, muito interessante esse aspecto que o professor está citando agora. O fóssil foi descoberto, gostaria que o professor estendesse um pouco mais essa descrição para os nossos telespectadores que não conhecem. O local da descoberta é um conhecido ponto de encontro de fósseis
no Brasil, é um celeiro, digamos assim, um nascedouro de novas espécies do Brasil. Foi lá pelos idos de 1995, o espécime foi vendido para a Alemanha, depois, posteriormente, descobriu-se que a licença de exportação não era autêntica e houve uma campanha na internet que mobilizou diversos pesquisadores, inclusive um youtuber bastante conhecido, Pirula, é, se, Pirula. mani- se manifestou pelas redes, criaram uma hashtag que teve uma projeção mundial e acabou sensibilizando as autoridades alemãs a, né, não ficar com a barra suja por ter conseguido um espécime de maneira irregular e a formalizar a devolução para o Brasil. Muito interessante toda essa mobilização que mostra realmente o comprometimento dos pesquisadores brasileiros no desenvolvimento da nossa ciência e na luta por aquilo que é nosso de direito. O senhor poderia nos esclarecer, professor, aprofundar aí o que é esse ponto de encontro e como é que foi localizado o histórico de localização desse espécime? Ele viveu há 110 milhões de anos, é isso? Estou correto? Exato, corretíssimo, Edmond. Esse fóssil, o Birajara, ele provém de rochas que se formaram, se depositaram há cerca de 110, 120 milhões de anos no sul do estado do Ceará, em parte do Piauí e em parte de Pernambuco, mas majoritariamente do lado cearense, no sul do Ceará, na região que nós chamamos hoje de Chapada do Araripe. Essa região, há 110 milhões de anos atrás, especificamente, né, nas rochas onde estão ali depositados, onde foi encontrado o Birajara, nós temos a deposição de rochas no contexto de um lago. Imagine um grande lago no passado, onde todos os organismos, sejam eles que viviam dentro desse lago ou que viviam nas proximidades, morriam ali no entorno e eram transportados ali para dentro e se preservavam. A preservação nas rochas do que nós chamamos de formação crato, que é a unidade geológica da qual provém o Birajara, a preservação é de uma qualidade tão excepcional, tão excelente, que nós temos, né, para essa unidade, além de fósseis muito diferentes, como é o caso do Birajara, muito singulares, temos a preservação de aspectos muito delicados e sutis dos fósseis. Nós já tivemos registro na ciência brasileira da preservação de partes moles preservadas, como pele, músculo, coração, evidência de cérebro preservado. Então, é um sítio paleontológico de relevância ímpar na paleontologia mundial. Se fôssemos ranquear aqui, eu poderia dizer claramente para você que a Bacia do Araripe, no sul do Ceará, e Pernambuco e Piauí, ela estaria no top 5, no top 5, assim, dos sítios paleontológicos do mundo. Então, estamos falando de um sítio de muita relevância científica mundial. Ele preserva, é um dos poucos sítios que preserva, por exemplo, fósseis de aracnídeos, fósseis de insetos, fósseis de escorpiões, microfósseis, fósseis de vegetais, numa qualidade de preservação excepcional. As rochas que estão nessa região, hoje em dia são exploradas economicamente, é um calcário que é utilizado para revestimento, no Nordeste como um todo, inclusive, é usado para revestimento, e é por conta justamente da exploração desse calcário que os fósseis são encontrados. Né? Então, é até por conta da própria mineração que existe na região, que explora economicamente o calcário, que muitos desses fósseis são encontrados. Mas lembrem, estamos tratando de um contexto, de uma região, num contexto econômico de baixo acesso econômico, de pouco potencial econômico, no sentido de que estamos falando de uma região pouco privilegiada economicamente no país, que é o interior do Brasil, em especial a região do semiárido brasileiro. E as pessoas que trabalham nessa região, que vivem ali, acabam, em algum momento, se vendo reféns da pobreza na qual se encontram, em alguns casos, e acabam, em alguns momentos, vendendo fósseis, acabam desencadeando, vamos dizer assim, acabam municiando, às vezes, uma
cadeia, digamos assim, de exploração ilegal do material paleontológico, que é quem suporta essa estrutura de exploração, que é muito comum nessas zonas onde você tem grande potencial fossilífero, tá? Isso não é específico do Brasil. Existe em outros países, como no México, isso também existe na Bolívia, existe em Mianmar, inclusive, onde isso se tornou um problema social, que está sendo tratado a nível governamental, a nível federal, e isso desencadeia, pelos fósseis serem muito raros, Edmond, isso desencadeia uma busca muito grande no comércio ilegal no exterior. As leis brasileiras não permitem a venda de fósseis, a comercialização do patrimônio paleontológico brasileiro. Então, fora do Brasil, em alguns países é permitido, e muitos países acabam comercializando fósseis brasileiros, sejam em coleções públicas naqueles países, ou para ter esses fósseis em coleções particulares. E o Birajara para alguém que caiu nesse... Professor? Sim. Teve uma interrupção e o Birajara, e aí a gente acabou não ouvindo mais. O Birajara, nesse fluxo todo aí que eu descrevi, de uma cadeia de comércio ilegal, certamente o Birajara parece ter caído aí nesse fluxo. Não dá para condenar também, né? A gente tem a pessoa Não. passando lá em uma situação econômica bastante difícil, ela encontra algo que pode ser valioso e acaba se valendo disso para tentar sobreviver, né? É bom saber que a exploração comercial no local está permitindo a descoberta de fósseis. Normalmente a gente tem notícia de exploração comercial que está destruindo fóssil. Lá as coisas estão caminhando direitinho. Agora, professor, para a gente que é leigo, a gente está vendo, estamos colocando enquanto a gente está conversando aqui, algumas imagens, como o senhor mencionou, né, as fotos que nós temos, que obviamente são desenhos feitos a partir da identificação do fóssil, e os dois materiais, os dois pedaços de calcário, de rocha, que foram recuperados. Como é que o pesquisador, o paleontólogo, vocês conseguem identificar o bicho inteiro apenas por essas duas, digamos, marcas, essas duas pegadas na rocha? Isso é uma pergunta interessante, Edmond. É o seguinte, essas duas lajes que vocês estão vendo aí, elas são parte e contraparte. Na verdade, era uma coisa só que estava fechadinha. No momento em que o calcário está sendo explorado, se vocês olharem, ela está bem quadrada, né? É uma laje bem quadrada, porque ela é cortada lá na mineração e ela é talhada, né? Assim, no meio, porque geralmente dá para ver algumas fraturas na rocha que mostram que, em alguns casos, parece ter um fóssil ali dentro. Quando você abre, você atinge justamente o ponto onde está o fóssil, e aí você consegue quebrar a laje exatamente em parte e contraparte. Uma descrição paleontológica, ela no passado envolvia unicamente olharmos para a anatomia que está ali sendo vista e a descrição dessa anatomia. No caso de Ubirajara jubatus, esse foi um dos métodos tradicionais empregados nessa descrição, porque a gente consegue reconhecer ali, a olho nu, características anatômicas que não são visíveis em nenhuma outra espécie de dinossauro já conhecida. Quando uma situação dessa acontece, nós estamos diante certamente de uma nova espécie que não havia sido conhecida anteriormente. E é a partir dessas características únicas, visíveis unicamente nesse fóssil, que a gente descreve uma nova espécie. Hoje em dia, na paleontologia, além da observação a olho nu e da descrição dessas características, nós podemos usar algumas tecnologias mais modernas para visualização de estruturas anatômicas, que inclusive podem estar dentro da rocha e a gente nem está vendo ali no momento em que a gente está olhando para o fóssil. Nós podemos usar tomografia computadorizada, nós podemos usar raio-x nos fósseis, e isso nos permite, às vezes, ver estruturas anatômicas que não são visíveis a olho nu, mas que podem ser vistas com algumas dessas técnicas também. Muito bacana. E além esses desenhos, eu imagino que tenham sido feitos na descrição lá na Alemanha. Eu não sei se eu estou falando bobagem. Sim. Mas além dos desenhos, a gente tem algum exemplar aí montado, algo que possa ser visto em 3D? Não, por enquanto ainda não. O que se produziu são as figuras, né, as reconstituições feitas por paleoartistas, a reconstituição original do fóssil, que estava na publicação, mas também as reconstituições que vieram, como você bem mencionou, a partir da campanha que foi feita, né,
várias reconstituições foram feitas também, mas não temos ainda um modelo 3D produzido. Espero que em breve o próprio Museu de Paleontologia Plástico da Cidade de Nuvens, lá na Universidade Regional do Cariri, possa, a partir do fóssil, produzir um modelo tridimensional que a gente possa, então, conhecer melhor a anatomia desse organismo, como é que ele era no passado, né, a partir de um modelo 3D. Mas, por enquanto, ainda não dispomos disso. Bom, o fóssil deve ir, vai ficar exposto lá no Ceará, de onde ele nunca deveria ter saído, no Museu de Paleontologia Plasticidade Nuvens, na Universidade Regional do Cariri, e imagino eu que estará disponível para todos os pesquisadores brasileiros. Vocês já têm alguma ideia de o que vocês pretendem fazer com eles nos próximos meses? Vai fazer uma ressonância magnética? Vai fazer um raio-x? Algo assim? Ou ele só vai para a exposição mesmo? Bom, o fóssil, antes de ontem, esteve na exposição feita pelo próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, em Brasília. Hoje ele está sendo exposto no Palácio da Abolição, no governo do estado do Ceará, em Fortaleza, para o público que quiser visitar. E amanhã ele será levado lá para o Cariri, lá para a cidade de Santana do Cariri, para o Museu de Paleontologia, e vai ficar exposto lá. Em breve, certamente, o museu deve disponibilizar esse material para que ele seja reestudado, agora respeitando as leis brasileiras, para que ele seja reestudado e que a espécie... Porque quando a gente retira, Edmond, o artigo da revista, a espécie deixa de existir. Então, ele vai ter que ser reestudado. Hoje em dia, esse nome Ubirajara jubatus, perante o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, ele está invalidado. Então, esse nome, certamente, no futuro, vai deixar de existir. Continuaremos, obviamente, chamando ele informalmente de Ubirajara ou de Bira, como queiram. Mas, oficialmente, esse nome em breve vai deixar de existir, porque certamente o Museu de Paleontologia vai disponibilizar esse material para ser reestudado por algum pesquisador. E agora, respeitando as leis brasileiras, com o holótipo ficando no Brasil, tendo pesquisadores brasileiros na publicação, porque a lei brasileira prevê isso. Algo que não foi feito naquele momento da publicação, em 2020, porque não tem pesquisadores brasileiros e o holótipo não estava no Brasil. E teremos, então, aí um novo nome e esse material vai ser, então, disponibilizado numa nova publicação, espero que em breve, né, por pesquisadores brasileiros. Essa era a última curiosidade que eu tinha para perguntar para o senhor. Não é possível, a gente entende perfeitamente que o processo seja refeito do início, porque, né, o que começou errado tem que ser feito de maneira correta. Mas não é possível que o nome Ubirajara seja reestabelecido nessa pesquisa? Como é que chegou-se a esse Ubirajara anteriormente? O nome tão brasileiro, Ubirajara, né, deveria ser, pelo menos na opinião desse que vos fala, poderia ser mantido. Sim, é um nome muito bonito, eu gosto, é um nome brasileiro, acho que a ideia original dos autores lá na Alemanha era dar um nome brasileiro, e esse nome tem uma relação forte com alguma característica que são a presença de uns espinhos, umas hastes que são visíveis no fóssil e que nas reconstituições dos paleoartistas é bem possível ver. Então o nome vem daí, a lança, a presença de uma lança, né, como descrevem os autores, que essa estrutura lembra uma lança. Mas perante o Código Internacional de Nomenclatura Estratigráfica, um nome uma vez usado, e se ele é retirado, ele passa a ficar inválido. Então, os autores, para poder disponibilizar novamente aquela espécie na comunidade paleontológica, e para poder validar essa espécie, vão ter certamente que usar um outro nome, um nome nulo para a ciência. Perfeitamente. Bom, de repente vem um Ubirajara aí com um H no final, alguma coisa que possa ser mantido. Professor, olha, agradeço imensamente o senhor por essa oportunidade. É uma entrevista maravilhosa para a gente poder entender qual a importância desse fóssil. A gente agradece e gostaria que o senhor tivesse mais vezes aqui no programa, viu? Edmond, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço para falar e para poder clarificar esse assunto e para parabenizar não somente a comunidade científica brasileira, mas todos os brasileiros. Estamos diante de uma situação onde a gente tem que ficar muito orgulhoso. É o Brasil sendo reconhecido. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais informações sobre o nosso Bira, o Ubirajara jubatus. É um instante só, não saia daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente continua falando sobre a repatriação do fóssil Ubirajara jubatus. Vamos conferir agora um pouco de como foi a cerimônia oficial no Ministério de Ciência e Tecnologia. O fóssil Ubirajara jubatus viveu há 110 milhões de anos na região do Geoparque do Araripe, entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. Levado para a Alemanha por pesquisadores estrangeiros nos anos de 1990, estava no Museu Estadual de História Natural de Karlsruhe. No retorno ao Brasil, o fóssil fará parte do acervo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que pertence à Universidade Regional do Cariri, URCA, na cidade de Santana do Cariri, Ceará. A integração de um trabalho coletivo, aqui eu quero mais uma vez agradecer imensamente, né, as autoridades da Alemanha, em nome do embaixador em exercício, né, e reconhecer essa conduta, né, da República Federativa Alemã, né, porque quando a gente fala em autodeterminação dos povos, é o exercício político da escolha de seus governos, é assim que está lá nos manuais clássicos das relações internacionais e da diplomacia. Mas o governo da Alemanha nos dá, né, de brinde essa convivência e essa cooperação, embaixador, por reconhecer que, para a gente ter, né, autodeterminação política, vale também a autodeterminação ética, vale também o reconhecimento do nosso patrimônio. Então, aqui, a Universidade Regional do Cariri, em nome da nossa comunidade acadêmica, né, nós queremos agradecer toda essa cooperação que já se desenvolve em um conjunto de pesquisas em andamento. Eu assumi o meu atual cargo como curador de paleontologia do Museu de História Natural de Karlsruhe em outubro do ano passado. À época, eu já estava ciente da controvérsia, né, que havia na comunidade de paleontologia envolvendo a descrição do fóssil. A história desse espécime e a forma como o assunto foi tratado após a publicação da sua descrição foram infelizes, muito infelizes. Portanto, todos nós, toda a nova equipe do Departamento de Geociências do museu está muito feliz, porque podemos apoiar os esforços para o retorno do fóssil Ubirajara ao Brasil. Sem dúvida, nós estamos diante de um momento histórico. Um réptil que viveu há 110 milhões de anos e passou cerca de 30 anos fora, retorna ao seu sítio. Repito aqui que mantemos com a Alemanha uma cooperação científica e tecnológica de mais de 50 anos. É um relacionamento longevo. E esta solenidade marca um novo momento. Por meio da repatriação do fóssil Ubirajara jubatus, ampliamos a cooperação científica nossa, né, e tecnológica. Agradeço às autoridades alemãs pelo esforço e sensibilidade em trazer de volta ao seu sítio um material tão precioso para a ciência e também para o patrimônio natural e histórico do Brasil. Por fim, quero agradecer aos paleontólogos e paleontólogas brasileiros e brasileiras pela postura em prol do bem nacional. Meu agradecimento especial ao diretor do Museu Plácido Cidade Nuvens, professor Alisson Pinheiro, que não mediu esforço para receber o fóssil e contribuiu enormemente para a cerimônia de hoje. Agradeço também ao ministro das Relações Exteriores, que, por meio do Instituto Guimarães Rosa, orientou as partes brasileiras e alemãs em relação aos embaraços para a internalização do material paleontológico. Desejo aos pesquisadores e pesquisadoras no Museu Plácido Cidade Nuvens e seus colaboradores e colaboradoras muito sucesso nas pesquisas vindouras. E coloco as sedes e essa assessoria especial de assuntos internacionais do MCTI à disposição para atuar com o apoio do governo federal em situações semelhantes. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.
a gente conta mais uma vez com a experiência do professor Luiz Anelli, que é autor de diversos livros sobre os dinossauros brasileiros. Nós já mostramos, inclusive, uma espécie de um atlas, um mapa que ele faz com a genealogia dos espécimes já encontrados aqui na nossa terra. Professor, obrigado por você ter mais uma vez nos atendido. E que história sensacional, né? Ninguém sabia desse espécime que, ao que tudo indica, foi encontrado em 1995 e descrito lá pelos alemães em 2020. Valeu a mobilização da classe científica brasileira, professor? Super valeu. O fóssil já está no Brasil, está de volta na sua casa, de onde ele nunca deveria ter saído, né? Então, hoje mesmo estava conversando com o pessoal aqui em casa para a gente combinar um modo de ir lá para o Cariri e olhar, conhecer pessoalmente o Birajara Jubatus. Agora, pelas descrições, né, um espécime que ainda tinha penas, ele pode ser o elo perdido aí entre os dinossauros e as aves para explicar a evolução? Olha, todo fóssil, de modo geral, é um elo perdido, né? Ou tem esse conceito de elo perdido, porque todo fóssil, de fato, é uma transição de uma espécie que evoluiu, de ancestrais, e que daria origem a novas espécies no futuro. O Birajara jubatus, ele é muito especial por várias razões. Não é só porque ele é um possível elo, né? Ele não é exatamente um elo, mas ele está na turma ali que compõe um grupo de dinossauros, dos quais logo apareceriam dinossauros capazes de voar. Mas pensa o seguinte, olha só, o Birajara tem 115 milhões de anos. Os primeiros dinossauros voadores, que a gente chama de aves, já haviam aparecido há 150 milhões de anos antes. 35 milhões de anos atrás, a gente já tinha dinossauro voador. É o famoso Archaeopteryx, lá da Alemanha. Agora, existe nessa teia, nessa árvore dos dinossauros, essa árvore da vida, existe esse ramo onde está o Birajara jubatus, juntamente com outros dinossauros, o Compsognathus, o Sinosauropteryx, de onde, por diversas vezes, houveram várias tentativas de voo. Os dinossauros não voaram uma única vez de um único ramo da árvore. Eles voaram por diversas vezes. Então, o Birajara, ele é um fóssil muito interessante também por isso, porque ele pertence a uma turma muito interessante de fósseis. Quer ver outra característica importante dele? Muitos dos dinossauros que compõem o raminho ali onde ele está são dinossauros super famosos. Para você ter uma ideia, um deles é o Sinosauropteryx. Foi o primeiro dinossauro chinês a ter as suas cores conhecidas. Nós sabemos como eram as cores do Sinosauropteryx. Sabemos que ele tinha uma máscara de bandit, que ele tinha a cauda toda listrada, porque era um ramo dos dinossauros já muito bem, as penas já estavam muito bem estabelecidas. E é nas penas que nós encontramos os melanossomos, as características que nos ajudam a determinar as cores. Como nós temos penas preservadas no Birajara, ele é outro potencial candidato a ter as suas cores conhecidas. Então, isso é mais uma coisa super importante e interessante no Birajara. Olha, mais uma terceira característica, depois eu posso falar outras, tá? O Birajara tem 2 pares de penas que se projetam da cintura aqui dos ombros. Parecem 2 antenas. Sim, parecem.
que são únicas no mundo dos dinossauros, exceto em dinossauros voadores atuais, que são aves do paraíso que possuem essas duas mesmas estruturas nos mesmos lugares onde foi encontrado nesse fóssil de 115 milhões de anos. Cara, o Birajara, ele é um tesouro da paleontologia mundial por tantas características especiais, extraordinárias que ele tem guardado naquele pequeno fóssil, né? Um fóssil parece um tamanho de um abacate esmagado, assim, né? Ele não é um imenso, mas ele é muito interessante por causa do lugar onde ele se encontra na árvore dos dinossauros, pelas características de suas penas e pela sua preservação. Se você me permite falar mais uma outra coisa, Claro, o Birajara, perfeitamente. o Birajara, ele foi soterrado, ficou preservado um pouquinho antes dele ser quase completamente mumificado. Existem restos de cerume, restos da queratina das garras dele ali. Ele estava num processo de fossilização, aquele lugar onde ele morreu era um lago, um mar anóxico, e lá no fundo desse mar, ali onde é a região hoje do Ceará, o mar invadia todo aquele Nordeste, lá no fundo daquele lago, a água não circulava ali e bactérias, micro-organismos anaeróbicos faziam o processo fisiológico dessas bactérias substituíam as moléculas que compunham esse animal. E ele estava sendo praticamente mumificado ali. Então, nós temos restos de gordura dele, de penas muito delicadas, dessas penas que parecem dois pares de antenas, a queratina das garras, coisas que são raríssimas no mundo dos dinossauros. Não, o senhor falando aí da questão da identificação das cores das penas. Como que isso seria possível? Por algum processo eletrônico, tomografia computadorizada, algo assim? Não é. É um processo praticamente físico. Nós temos na nossa Constituição que determina as nossas cores, ou praticamente em todo o mundo dos vertebrados, são células que guardam um tipo de substância que é a melanina e a eumelanina, que são os chamados melanossomos. São corpúsculos que nos protegem, nos dão cores mais escura, mais clara, e todas as outras cores, inclusive do mundo animal. E é o arranjo desses corpúsculos. São dois parâmetros. O arranjo que eles se encontram e o formato que eles têm, se eles são alongados, se eles são menos alongados, se eles são cilíndricos, que determina as cores. Então, um paleontólogo chamado Jacob Winter, ele percebeu isso, inclusive, numa pena descoberta na mesma região do Birajara, lá no Ceará. E ele percebeu que os padrões de coloração dessa pena eram determinados por esses corpúsculos. Putz, e aí, foram atrás de tudo que é pena de dinossauro preservado e começaram a determinação das cores, então, comparando com os padrões observados nas penas atuais. Esse arranjo, esse tipo de formato de melanossomos determina essa cor. Esse é esse, esse é esse. E isso é projetado para os dinossauros. O Sinosauropteryx, que eu mencionei para você, que também é um ramo, um dinossauro do mesmo ramo do Birajara, teve as suas cores, que foi o primeiro bicho a ter as suas cores determinadas, foi determinada assim, as cores desse dinossauro.
O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente disponibiliza para vocês todos os programas produzidos pela rádio do CineCT pelo Facebook, nesse link que está aí para você na tela. O nosso programa, o Brasil Consciência, também tem conteúdo totalmente disponível nas redes sociais, só que no YouTube, como está aí também para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações devem ser feitas pelo nosso e-mail. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado, viu?